E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje a goleada do Bayern por 4-1 contra o Hoffenheim. Eu sei que pode parecer um jogo aleatório, mas tem algumas coisas importantes pra gente comentar aqui, principalmente em relação ao Harry Kane. Ele tá jogando tanta bola que praticamente todo jogo eu vou ter que fazer um parênteses pra ele, porque, tá é um absurdo o Harry Kane, mas principalmente em questão ao primeiro tempo e a rotação do Company. Porque até me assustou uma fala de um cara lá da Casa TV, não do narrador, de algum cara que comentou lá e o narrador trouxe o comentário do cara. O cara tá criticando o Company, falando que ele é burro porque tirou o Olise. Cara, já vamos comentar sobre isso. Assim, não dá, não dá. Mas, cara, bela vitória do Bayern. Uma vitória muito importante, o primeiro tempo muito difícil. Já vamos fazer análise, mas antes só queria pedir, se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, deixe o like, é muito importante, de verdade. Compartilhe com outras pessoas e pode comentar aqui à vontade, sempre tendo respeito. Vamos começar, então, pelo primeiro tempo. Pra gente entender, eu acho que o primeiro tempo foi muito condicionado por duas coisas, mas a principal foi os reservas do Bayern. O que acontece? O Company colocou alguns reservas. O Boi entrou porque não tem lateral esquerdo, a gente já comentou isso no último vídeo. O Bayern não tem. Mas principalmente foi o Goretzka no lugar do Kimmich, uma grande diferença. O Leonard Cole no lugar do Olise. E o Nicolas Jackson no lugar do Gnabry. O que aconteceu? O Bayern não tava conseguindo criar muita coisa. Foi um primeiro tempo meio pobre do Bayern. Não tava conseguindo achar muitas jogadas. Eu achei que o Bayern não tava com um ritmo muito grande, assim, não tava acelerando o jogo ou uma grande intensidade, acho que é a melhor palavra. Eu achei que o Bayern ficou o primeiro tempo inteiro na terceira marcha, eu acho quase o jogo inteiro, né? O Bayern, felizmente, não dormiu no jogo igual vinha acontecendo, não foi pra primeira, segunda marcha, mas também nunca chegou na quarta, quinta marcha, entendeu? O Bayern tava num ritmo mais lento, só que assim, tava nesse ritmo jogando mais de boa, não tava ruim, mas tava jogando mais de boa, com Goretzka, que é uma grande diferença pro Kimmich. Kimmich, ele é o maestro do Bayern, é o cara que organiza o time, é um líder da equipe, e é o cara que acelera jogadas, que distribui o jogo, ele dá inversões de 50 metros, que ajuda muito, né, a girar o jogo rápido pra achar jogadas. E o Goretzka, não que ele seja ruim, o Goretzka, na verdade, tem aquele negócio do comeback do Goretzka, né, que ele voltou a jogar bem. Mas o Goretzka voltou a jogar bem como? Questão de fisicalidade, intensidade, marcação, pressão. Nessa questão sem a bola, ele vem ajudando muito o Bayern. Mas com a bola, construir jogo, ele não agrega muito. Então você já perdeu o Kimmich, que, na minha opinião, é que depende. Se você considerar o Pedri ou o Vitinha primeiro volante do mundo, talvez não seja o Kimmich o melhor primeiro volante do mundo atualmente. Mas se você não considerar Kimmich, não considerar nem Pedri e nem Vitinha, na minha opinião, o Kimmich é o melhor primeiro volante do mundo. Então, assim, você tirou o Kimmich e já perdeu uma grande qualidade. Daí, o Leonard Cole, não é que ele seja ruim, primeiro. Comparado ao Olise, o Olise hoje tá muitos passos da frente, até porque ele é muito mais velho. E não que o Olise seja velho, né? Tem acho que 23 anos. Mas em relação ao Leonard Cole, que tem 17. Então, assim, o Olise também, eu não preciso nem falar, cara. Eu até acho engraçado em questão do Olise, porque muitas pessoas agora, né, estão falando, nossa, o Olise é um esculacho, o Olise joga muito. Tá todo mundo falando isso do Olise. Cara, eu falo isso do Olise há meses. Tô há meses falando isso. Lá no TikTok e no Instagram, antes. E agora no canal, desde que eu comecei o canal, todo vídeo quase eu falo, o Olise é um absurdo. Então você tirou o Olise e botou o Leonard Cole, que é um jogador muito talentoso, mas é um jogador claramente cru ainda. O que eu quero dizer do Leonard Cole, quero fazer um parênteses só pra ele. Gente, tenham paciência. Ele é um moleque novo, talentoso, ele tem muito potencial. Mas você vê que ele não tem a melhor tomada de decisão, ele é muito baixinho, acho que ele precisa ganhar corpo. Ele, ele, ele não é tão forte, né? Então ele é baixinho pra disputar jogadas. Eu acho que ele precisa ser, às vezes segura demais a bola. Mas é isso, é um garoto de 17 anos subindo a base, é normal. Então tenham paciência com ele. Se ele jogar bem, elogiem. Se ele jogar mal, paciência. Só isso. Então teve isso. E principalmente a questão do Nicolas Jackson. Porque não que ele jogou mal, mas o Jackson, ele veio fazer essa dupla de atacantes com o Harry Kane. Se a gente for ver até aqui no SofaScore, o Harry Kane tá com camisa 10. Por quê? Normalmente o que acontece? O Bayern joga com Gnabry e Kane.
meio lado a lado. Uma hora um desce pra fazer jogada, outra hora o outro. Mas você vê que com o Gnabry e o Kane, você tem muito mais dinâmica no ataque. Isso que eu tava sentindo falta. Você vê que os dois saem pra propor jogo, os dois saem da área, tabelam, infiltram. O Nicolas Jackson, eu achei ele muito espetado na linha de defesa do Hoffenheim. E daí não tinha uma dinâmica. O Nicolas Jackson não tava aparecendo muito pro jogo. Ao contrário de quando tem o Gnabry. É o Gnabry, que nem eu já falei pra vocês que eu acho que o melhor perfil, talvez um cara um pouco mais playmaker, como o Xavi Simons, que também pisa muito na área, eu acho que era o ideal para essa posição. Ou o Musiala, que o Musiala já é menos playmaker. O Gnabry já não é muito isso, né? Ele é mais um segundo atacante mesmo. Só que o Gnabry, ele vem pra buscar jogo. Ele participa um pouco mais da construção, ele vem, ele quebra a linha de defesa, rasga a linha, acha os passes. O Nicolas Jackson tá muito espetado, tava sem participar do jogo, tava muito sumido. Não tô nem falando da qualidade do Nicolas Jackson, tô falando meio que do que a posição dele em campo. Eu achei, sem o Kimmich, sem o Olise e ainda sem o Gnabry, eu achei que o ataque tava meio pobre, não tava criando muita coisa. Tava literalmente sem a dinâmica. O que é a dinâmica? Essa troca de passes, movimentações, tudo isso que tava tão lindo de ver o Bayern fazer, não tava tendo no primeiro tempo. Muito pelas substituições e porque o Bayern não tava com aquele ritmo super intenso. E com isso, o Hoffenheim fez um primeiro tempo melhor que o Bayern. Pra falar a verdade, era pro Hoffenheim ter saído com 1 a 0 do primeiro tempo. Achei que eles mereciam a vitória no primeiro tempo. Porque eles estavam. O Bayern não tava conseguindo agredir muito, o Hoffenheim tava um bloco médio, muitas vezes bloco baixo também, o Bayern não tava conseguindo furar. E o Hoffenheim tava conseguindo aproveitar bem os ataques, tava criando chances. Eu acho que o Hoffenheim tava ganhando vários duelos no meio de campo. Então eles estavam melhor, com uma intensidade um pouco maior. Neuer deu um grande vacilo, que era pro Aslane ter feito o gol, ele perdeu um gol inacreditável. Então, o primeiro tempo do Hoffenheim foi melhor. Só que assim, muito condicionado pela substituição do Bayern e pelo ritmo que não estava melhor. Mas acontece, gente. Ó, Bayern hoje veio para rotacionar. Então acontece. E aí, o Bayern no final do primeiro tempo acha o gol com Kane. Uma jogada de escanteio, um passe do Leonard Call que é um cruzamento meio inesperado, né? Ninguém acha que você vai cruzar aquela bola meio baixa, assim, quicando na área, na entrada da área. E daí, uma boa jogada ensaiada do Bayern, né? Que os jogadores do Bayern fizeram uma barreira para deixar o Harry Kane livre, voleio e o gol. Então, assim, foi um primeiro tempo que não foi bom do Bayern, mas foi um primeiro tempo de sobreviver. Isso que é importante. Não dá pra você fazer 50, 60 jogos excelentes na temporada. Isso que o Bayern venceu de 4 a 1 hoje, tá? Então, olha o que eu tô falando. Então, quando você não tiver no momento muito bom, se você não estiver fazendo um tempo muito bom, uma partida muito boa, o que importa é você tentar sobreviver e conseguir o resultado. E foi isso que o Bayern fez. Sobreviveu e fez 1 a 0. Muito importante. E daí foi pro segundo tempo. No segundo tempo, o Bayern já começa com muita sorte, consegue o pênalti. Um pênalti que eu tenho minhas dúvidas se eu marcaria ou não. Porque tem argumentos pra marcar e argumentos pra não dar o pênalti. Então, não acho que foi um roubo. Acho que podia ser marcado o pênalti. Mas eu acho que é um pênalti meio. Cara, eu não gosto muito daquele pênalti. Porque, cara, o cara tem que tirar o braço. Ele gira o corpo. A bola bate na perna dele e depois vai no braço. Assim, tipo, pô, eu acho meio sacanagem aquele pênalti. Mas o braço tava meio aberto, então tudo bem. Harry Kane, como sempre, um esculacho batendo pênalti, cara. Nossa, eu nunca achei que eu ia ficar, tipo, meu Deus, pra um gol de pênalti. Kane, ele vai dando aquela paradinha pra esperar o goleiro cair. O goleiro não faz isso. E mesmo assim, o Kane dando aquela paradinha, ele consegue bater literalmente no cantinho perfeito e ainda com uma força decente. A bola foi rápida, não foi uma bomba, mas conseguiu bater com força mesmo ele sem ter a velocidade. Então, na questão do movimento. Então, cara, o Kane é um esculacho batendo. Então daí dali o jogo ficou um pouco mais fácil, a gente viu que o Bayern teve algumas transições ofensivas depois do 2 a 0 do Bayern, que foi logo no começo do segundo tempo, 1 minuto de jogo, saiu o pênalti. Ficou mais fácil, o Hoffenheim deu mais espaço, o Bayern teve algumas transições ofensivas que podia ter feito 3 a 0 não fez, e começou a administrar o jogo. Voltou os titulares, começou a administrar, o jogo ficou um pouco mais morno, conseguiu mais um pênalti numa jogada individual do Olise, mais um pênalti. Esse daí, sim, sem discussão. Kane faz o hat-trick. Mais uma partidaça do Kane. E daí, o jogo tá mais fácil, daí vai continuar administrando. O Hoffenheim consegue aquela falta lá, o Koufal faz o gol. Cara, é impressionante. O Bayern leva uns gols muito aleatórios. Nem acho que foi uma falha defensiva, mas, cara, é uns gols muito... Na Bundesliga, principalmente, o Bayern leva muito gol por baixar muito o ritmo, né? Às vezes o Bayern diminui demais o ritmo
e leva uns gols bobos. Nem foi esse o caso hoje. Mas, cara, é impressionante como o Bayern leva uns gols muito aleatórios. 3-1, aí nos acréscimos, até quando você podia achar que o Hoffenheim podia querer ir pra cima, tentar alguma coisa, não. Hoffenheim meio aberto, o Bayern começou a bailar, assim, cara. O quarto gol, pra falar a verdade, saiu aos 99, né? Cara, demorou pra sair. Nos acréscimos, o Bayern podia ter feito 2, 3 gols. Nos acréscimos foi muito... Nossa, o Hoffenheim tava muito mal nos acréscimos. O Bayern bailou e 4-1 foi mais que justo, podia ter sido 5. E foi isso. Eu queria falar da questão da rotação. Cara, eu vi o cara lá no... Comentou lá no Casa TV que eles levaram pro... Então, falou assim, nossa, o Kompany é burro por tirar o Olise. Cara, o Bayern precisa rotacionar. O Bayern precisa. Porque o que eu venho falando pra vocês faz tempo. O Bayern não tem muito banco. Eu até vou fazer vídeos quando chegar a pausa de inverno. Vou fazer vídeo pra vocês falando um pouco da questão de contratações de janeiro. O que pode fazer, o que pode fazer sentido. Se precisa fazer, que eu acho que vai precisar. Seria bom fazer, contratar em janeiro. Porque o Bayern não tem um grande banco. Então você precisa rotacionar o time, você precisa descansar. Eu já falei, cara, o Olise, minha maior preocupação quando ele foi contratado pelo Bayern é porque ele vinha de uma temporada do Crystal Palace que ele passou metade da temporada machucado. Então você não pode fritar o Olise e arriscar perder ele nos momentos importantes. Lembra, a gente tá em janeiro, não, a gente tá em setembro ainda. A temporada mal começou, você não pode desgastar suas principais peças logo no começo da temporada. Você precisa descansar, você precisa do Olise saudável, com energia. Fevereiro, março, abril, maio. Se dá pra descansar agora, descansa. E o que importa é o quê? Nos jogos que você rotacionar, que vem com time misto, você tentar não perder pontos. E o que aconteceu hoje? O Bayern venceu de 4-1. Então assim, o Bayern precisa rotacionar. Mesma coisa com o Kimmich, mesma coisa com o Gnabry. Gnabry é um jogador que nas últimas temporadas vem sofrendo com alguns problemas físicos e finalmente está numa boa fase. Você precisa descansar o Gnabry. O Kompany fez certo, pegou um Hoffenheim que no primeiro tempo até me surpreendeu, eles jogaram muito bem, mas que é um time mais fraco na Bundesliga. Então, cara, descansa, precisa disso. Veio de um jogo muito intenso contra o Chelsea na Champions. Um jogo duro, um jogo que o Bayern fez muitos gols em marcação-pressão, porque estava marcando com intensidade. Então precisa descansar. Lembra, a temporada, apesar de que é muito bom o Bayern tá jogando agora, bem, encantando. Eu adoro, cara. Tô me divertindo muito assistindo o Bayern jogar. Apesar disso, o que importa de verdade é fevereiro, é março, abril. O Bayern não pode matar o time e gastar toda a energia agora. Então ele precisa rotacionar. Entende? E o que importa, quando fizer isso, é tentar não tropeçar. E nem, o Bayern fez um primeiro tempo bem mais ou menos, assim. Era pro Hoffenheim ter saído com 1-0, eu acho, na minha opinião. Mas o Bayern conseguiu sair com 1-0. Pegou um primeiro tempo difícil e saiu com 1-0. Saiu com um placar favorável. Isso que importa. Você não vai fazer 60 jogos magníficos na temporada. O que importa é que quando você tiver um jogo difícil, é você arrancar os pontos à força. Você conseguir. E o Bayern fez isso. E o segundo tempo foi bom. Até porque o Hoffenheim teve que se abrir, daí ficou mais fácil o jogo, né? Uma coisa é você jogar contra o Hoffenheim se defendendo lá atrás. Outra coisa é você, com o Hoffenheim precisando de um placar, e mais aberto. Então, cara, o Bayern precisa rotacionar. O Kompany fez mais do que certo. O Kompany não é burro por isso. O Kompany, na verdade, é inteligente. Burro seria se ele matasse os principais jogadores agora, chegasse no momento decisivo, os caras estivessem cansados, os caras se machucassem. Isso seria burrice. E aí, só mais agora um parênteses que eu quero fazer antes de acabar o vídeo. Cara, Harry Kane. O que eu posso falar dele? Basicamente, eu acho que eu sou a primeira pessoa, assim, dos que eu vi, tá? Pode ser que alguém falou e eu não vi isso. Mas eu acho que sou a primeira pessoa que tá falando que essa é a temporada do auge do Kane. Não nesse vídeo. Sou a primeira pessoa que falou em outros vídeos. Eu já venho falando há algumas semanas que o Kane tá entrando no auge dele. Agora tá todo mundo falando isso. Eu acho que eu fui a primeira pessoa. E a verdade é que no futebol mundial, você tem vários patamares de jogadores. A gente tá falando aqui de jogadores de elite, jogadores que decidem jogos, jogadores que ganham títulos. O Harry Kane pode ter só 2 títulos agora na carreira, mas ele é o nível de jogador que decide títulos. A gente pode falar de Palmer, Wirtz, Vinícius Júnior, Musiala, Olise. Já são jogadores de elite. Só que acima desses jogadores, tem jogadores que eu considero da elite
da nata, caras mais diferentes do mundo. Daí a gente pode colocar nessa equação Yamal, jogadores que desequilibram partidas. Falando aqui. O Palmer, o Wirtz também desequilibra, mas tô falando que, cara, desequilibra mais ainda. Jogadores para ganhar títulos. Yamal é um jogador desse, tem até um talento maior ainda para alcançar prateleiras ainda mais acima o Yamal, mas já tá nesse nível. O Mbappé, eu acho que o Salah, se voltar a jogar o melhor nível dele, é dessa prateleira, da elite da elite. E a gente tem o Harry Kane. E nesse momento, eu acho que tem esses 4 jogadores que são os principais. Nesse momento, o Harry Kane é o melhor de todos. Nesse momento, o Harry Kane está no auge dele e está jogando muito. Ele, nesse momento, é o melhor jogador do mundo. Não pra bola de ouro da segunda-feira, ou pro bolão de ouro, minha premiação, que vai ter terça-feira. Quem quiser acompanhe. Terça-feira vai ser aqui minha premiação de melhor do mundo. Então não é pra essa premiação, mas nessa temporada, o melhor do mundo até agora é o Harry Kane. E eu vou falar mais. Eu vi um vídeo do. Acho que foi o Fred Caldeira. Ele tava falando que ele acha o Harry Kane melhor que Suárez, Lewandowski, Benzema. É um grande debate. O Harry Kane tá, eu acho que tá no mesmo nível que esses caras e tem um grande debate de quem você prefere e tudo bem. Só que se o Harry Kane continuar jogando nesse nível pelo resto da temporada, vai ganhar Champions com ele jogando assim, eu acho que, na opinião, uma boa parte das pessoas, o Harry Kane vai ser melhor que esses caras. Cara, ele é um jogador geracional. Ele é um dos melhores centroavantes da geração, um dos melhores centroavantes da história. Talvez, não sei se vai estar no top 5, mas é um dos grandes centroavantes da história do futebol. Um jogador geracional. Hoje ganhou 3 pontos. Hoje o Bayern tava com dificuldades, o Bayern tava num jogo difícil. O Harry Kane faz um golaço de vôlei naquele escanteio. E depois, no começo do segundo tempo, converte o pênalti que faz 2-0 e facilita muito o jogo. Então, cara, hoje é um jogo tá um pouco mais complicado e o Harry Kane deu 3 pontos pro Bayern. Obviamente, se ele não faz aquele gol, o Bayern podia voltar melhor no segundo tempo e tal. Mas o Harry Kane ganhou 3 pontos. Esse é o nível de jogador. Jogador que ganha pontos, ganha títulos, ganha jogos. É impressionante, cara. E não é só finalizando, esse que é o pior. Porque o Harry Kane, ele arma o time, ele dá. Que nem eu falo do Kimmich, dá os passos de 50 metros, o Harry Kane também dá. Cada fatiada. Teve uma, nossa, que eu fiquei. Meu Deus, cara, Harry Kane ser um escular. Cara, ser espetacular. Foi uma que a bola tava quicando na frente dele. Ele só chegou, deu, tipo, uma fatiada de voleio pro Luiz Dias, invertendo o jogo. Cara, maravilhosa, assim, cara. A bola que ela vai deslizando, vai flutuando, nossa. Aí o Luiz Dias quase fez o gol. Sim, cara, ele tá jogando muito. Eu acho que esse é o principal destaque, assim, foi um parênteses bem longo. Então, basicamente foi isso. Gente, Bayern venceu bem e venceu jogando com as reservas. Foi um primeiro tempo difícil, um segundo tempo mais fácil, pelas circunstâncias do jogo. Mas o que importa são os 3 pontos. Esse é o tipo de jogo e o que importa é descansar os jogadores. Pra falar a verdade, eu até acho que o Company botou os titulares muito cedo. Ele botou com 60 minutos. Se eu fosse o Company, eu botaria com 75, por aí. Eu acho que ele colocou até cedo. Pra mim, tinha que ter descansado até mais. Então, assim, cara, o que importa é descansar alguns jogadores, refrescar o time. O Company fez isso e o Bayern venceu. Uma boa atuação, principalmente no segundo tempo. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!